Olá, meus companheiros de leitura. Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia de Ramsés, a Batalha de Kadesh. Muito obrigada pela companhia de vocês. A gente já vai começar a leitura, porque hoje nós vamos ver como está o lado hitita dessa história. O rei Muwatalli e o seu exército estão preparando o quê para a batalha contra Ramsés e o Egito? Se estão gostando, deixe o seu like, deixe o seu comentário. E vamos lá. Capítulo 29. Apesar do ar frio, Uri-Teshup envergava apenas um saiote de lã grosseira. De torso nu, galopava a toda velocidade, obrigando seus cavaleiros a exigirem o máximo esforço dos seus cavalos. Alto, musculoso, o corpo coberto por uma espessa camada de pelos ruivos, cabelos compridos, Uri-Teshup, filho do imperador hitita Muwatalli, estava orgulhoso de ter sido nomeado general-chefe do exército, depois do fracasso da sublevação dos protetorados egípcios. A rapidez e o vigor da reação de Ramsés havia surpreendido Muwatalli. No entanto, segundo Baduk, o ex-general-chefe encarregado de preparar a insurreição, de controlá-la e de ocupar os territórios depois do êxito da revolta, a operação não expressava qualquer dificuldade maior. O espião sírio instalado no Egito há vários anos transmitira mensagens menos tranquilizadoras. Segundo ele, Ramsés era um grande faraó, de caráter firme e vontade inflexível. Baduk objetara que os hititas nada tinham a recear de um rei inexperiente e de um exército constituído por mercenários medrosos e incapazes. A paz imposta por Sete conviera ao Hatti, na medida em que Muwatalli precisava de tempo para afirmar a sua autoridade, desembaraçando-se de um bando de ambiciosos que lhe cobiçavam o trono. Atualmente, reinava sozinho. A política de expansão podia recomeçar. E se havia um país do qual os anatólios queriam se apoderar a fim de se tornarem os senhores do mundo, esse país era o Egito dos faraós. Segundo o general Baduk, o fruto estava maduro. Com Amurru e Canaã nas mãos dos hititas, bastaria avançar para o delta e desmantelar as fortalezas que compunham o muro do rei, e depois invadir o Baixo Egito. Um plano magnífico que entusiasmara o Estado-Maior hitita, porém negligenciara um elemento: Ramsés. Em Hatusa, capital hitita, nota de rodapé, Hatusa é Boghazköy. Estou lendo como está escrito, porque eu não sei ler em turco, tá? A 150 quilômetros a este de Ankara, na Turquia, a capital da Turquia. Em Hatusa, capital hitita, todos queriam saber que falta cometera o império contra os deuses. Apenas Uri-Teshup não se interrogava. Considerava que o fracasso era culpa da estupidez e da incompetência do general Baduk. Assim, o filho do imperador percorria o território hitita não apenas para inspecionar as suas fortalezas, mas também para encontrar Baduk, que demorava a regressar à capital. Pensava encontrá-lo em Gavur Kalesi. Nota de rodapé. Gavur Kalesi é um local que fica a 60 quilômetros a sudoeste de Ankara. Praça forte construída no topo de uma colina que fazia parte dos primeiros contrafortes montanhosos, na orla do Planalto da Anatólia. 3 figuras gigantes de soldados armados revelaram o caráter guerreiro do Império Hitita, evidência clara de que os adversários só tinham 2 alternativas: render-se ou serem exterminados.
Ao longo das estradas, nos rochedos próximos aos rios, em blocos perdidos no meio dos campos, os escultores haviam talhado figuras agressivas, mostrando soldados em marcha com uma lança na mão direita e um arco pendurado no ombro esquerdo. No território hitita, o amor pela guerra triunfava por toda parte. Uri-Teshup percorrera em grande velocidade as planícies férteis, ricas em água e orleadas de nogueiras. Nem sequer diminuíra o galope ao atravessar as florestas de bordos separadas por pântanos. Esgotando homens e animais, o filho do imperador teimara em chegar o mais depressa possível à fortaleza de Massat. Nota de rodapé. Massat Huyuk, a 116 quilômetros a nordeste de Hattusa. Este era o último lugar onde poderia refugiar-se o general Baduk. Apesar de sua resistência e da dureza do seu treino, os cavaleiros hititas chegaram esgotados perante Massat, fortaleza edificada sobre uma elevação no meio de uma planície aberta entre duas fileiras de montanhas. Do alto daquele promontório, era fácil observar os arredores. Dia e noite, havia arqueiros colocados nas ameias das torres de vigia. Escolhidos entre as famílias nobres, os oficiais faziam reinar uma disciplina implacável. Uri-Teshup imobilizou-se a 100 metros da entrada da fortaleza. De repente, uma lança cravou-se profundamente na terra na frente do seu cavalo. O filho do imperador desmontou e adiantou-se. "Abram!" berrou. "Não me reconhecem?" A porta da fortaleza de Massat abriu-se. No limiar, 10 soldados apontaram suas lanças para o recém-chegado. Uri-Teshup afastou-os. "O filho do imperador exige ver o governador." Este desceu rapidamente da muralha, com risco de quebrar a cabeça. "Príncipe, quanta honra!" Os soldados ergueram as lanças e formaram uma ala de honra. "O general Baduk está aqui?" "Está. Instalei-o no meu quartel." "Conduza-me até ele." Os 2 homens subiram uma escada de pedra de degraus altos e escorregadios. No alto da Praça Forte, o vento norte turbilhonava. Grandes blocos rugosos formavam as paredes da residência do governador, iluminada por lâmpadas de óleo, de onde saía uma espessa fuligem que escurecia os tetos. Logo que viu Uri-Teshup, um quinquagenário corpulento ergueu-se. "Príncipe Uri-Teshup." "Tem passado bem, general Baduk?" "O fracasso do meu plano é inexplicável. Se o exército egípcio não tivesse reagido com tanta rapidez, os insurretos de Canaã e Amorru teriam tido tempo para se organizarem. Mas nem tudo está perdido. O domínio dos egípcios é apenas aparente. Os potentados que se declararam fiéis ao faraó sonham colocar-se sob a nossa tutela. Por que não ordenou as nossas tropas estacionadas perto de Kadesh para atacarem o exército inimigo quando este invadiu Amorru?" O general Baduk pareceu surpreendido. "Teria sido necessária uma declaração de guerra em boa e devida forma, e isso não era da minha competência. Só o imperador poderia tomar tal decisão." Outrora tão impetuoso e conquistador como Uri-Teshup, Baduk não passava agora de um velho esgotado. Os cabelos e a barba haviam se tornado cinzentos. "Está fazendo balanço da sua ação?" "É por esta razão que estou aqui há algum tempo. Estou redigindo um relatório completo e sem complacência." "Posso retirar-me?" perguntou o governador da fortaleza, que não queria ouvir segredos militares reservados aos altos comandos. "Não," respondeu Uri-Teshup. O governador estava incomodado por assistir à humilhação do general Baduk, grande soldado dedicado à sua pátria.
mas a obediência às ordens era a primeira das virtudes hititas, e as exigências do filho do imperador não se discutiam. Qualquer insubordinação era castigada com a morte imediata, pois não havia outro meio de manter a coesão de um exército perpetuamente em pé de guerra. As fortalezas de Canaã resistiram bem aos ataques egípcios. As suas guarnições, formadas sob as nossas ordens, recusaram-se render-se, referiu Baduque. Essa atitude não altera em nada o resultado. Os insurretos foram exterminados e Canaã está de novo sob o domínio egípcio. Em Meguido foi o mesmo fracasso. Infelizmente é verdade. Os nossos instrutores, no entanto, haviam ministrado uma excelente formação aos nossos aliados. De acordo com a vontade do imperador, haviam regressado a Kadesh a fim de não poder ser constatada a presença hitita em Canaã e Amurru. Falemos de Amurru? Quantas vezes afirmou que o seu príncipe viria comer em sua mão e que nunca mais se submeteria a Ramsés? Foi o meu mais grave erro. A manobra do exército egípcio foi notável. Em vez de seguir pela estrada da costa, que o faria cair na emboscada armada pelos nossos novos aliados, ele passou pelo interior. Apanhado pelas costas, o príncipe de Amurru não teve outra alternativa senão render-se. Render-se! Render-se! Não tem outra palavra na boca. A estratégia que havia preparado não tinha a finalidade de enfraquecer o exército egípcio, cujas infantarias e cavalaria deveriam ser aniquiladas? Em vez disso, poucas perdas entre os soldados do faraó, tropas confiantes quanto ao seu valor e à vitória de Ramsés. Tenho consciência do meu fracasso e não procuro minimizá-lo. Errei em confiar no príncipe de Amurru, que preferiu a desonra ao combate. A derrota não tem lugar na carreira de um general hitita. Não se trata de derrota dos meus homens, príncipe, mas da má aplicação de um plano de desestabilização dos protetorados egípcios. Estava com medo de Ramsés, não é verdade? Suas forças eram mais consideráveis do que nós imaginávamos, e a minha missão consistia em fomentar revoltas, não em enfrentar os egípcios. Por vezes, Baduque, é preciso saber improvisar. Sou um soldado, príncipe, e devo obedecer a ordens. Por que está refugiado aqui, em vez de regressar a Hatusa? Já disse, queria ter um certo isolamento para redigir o meu relatório. E tenho uma boa notícia. Graças aos nossos aliados em Amurru, a insurreição vai recomeçar. Está sonhando, Baduque? Não, príncipe. Dê-me algum tempo e conseguirei. Já não é general-chefe do exército hitita. O imperador decidiu. Sou eu que o substituo. Baduque caminhou na direção do grande fogão onde ardiam troncos de carvalho. As minhas felicitações, Uritexup. Vou conduzi-lo à vitória. Tenho outra mensagem para você, Baduque. O ex-general aqueceu as mãos, voltando as costas ao filho do imperador. Estou escutando, príncipe. Você é um covarde. Desembainhando a espada, Uritexup enterrou-a no estômago de Baduque. O governador ficou petrificado. Este covarde era também um traidor, afirmou Uritexup. Recusou-se a admitir a sua derrota e agrediu-me. Você é testemunha. O governador curvou-se. Põe o cadáver nos ombros. Leve-o para o centro do pátio e queime-o sem celebrar o ritual dos funerais reservados aos guerreiros. Assim perecem os generais covardes e vencidos. Enquanto o cadáver de Baduque ardia, sob o olhar da guarnição, o próprio Uritexup untou com gordura de carneiro os eixos do carro de guerra que o conduziria à capital, para ali pregar uma guerra contra o Egito. Fim do capítulo 29. Capítulo 30. Uritexup não podia sonhar com uma capital mais bela.
construída no planalto da Anatólia Central, onde as estepes áridas alternavam com gargantas e ravinas, Hattusa, o coração do Império Hitita, nutria-se da violência dos seus verões ardentes e dos seus invernos gelados. Cidade de montanha, ocupava uma superfície de 18.000 ares num solo bastante acidentado, que havia exigido prodígios da parte dos construtores. Composta de uma cidade baixa e uma cidade alta, esta última, dominada por uma acrópole na qual se erguia o palácio do imperador, Hattusa surgia, ao primeiro olhar, como um gigantesco conjunto de fortificações de pedra acompanhando o relevo caótico. Rodeada de maciços que formavam barreiras inacessíveis para um eventual agressor, a capital hitita assemelhava-se a uma fortaleza erigida sobre esporões rochosos e formada por blocos enormes dispostos em camadas regulares. Por toda parte, no interior, fora utilizada a pedra para os alicerces, para as paredes, o tijolo cru e a madeira. Hattusa, orgulhosa e selvagem. Hattusa, a guerreira invencível, onde o nome de Uriteshub seria em breve aclamado. Os 9 quilômetros de muralhas, guarnecidas de torres e ameias, alegravam a alma de qualquer soldado. Acompanhavam o terreno escarpado, escalavam os picos, dominavam as profundidades dos desfiladeiros. A mão do homem dominara a natureza, roubando-lhe o segredo da sua força. Abriam-se 2 portas na muralha da cidade baixa e 3 na da cidade alta. Ignorando a dos leões e a do rei, Uriteshub dirigiu-se para o ponto de acesso mais elevado, a Porta das Esfinges, que se caracterizava por uma galeria subterrânea de 45 metros de comprimento, em comunicação com o exterior. É verdade que a Cidade Baixa dispunha de um edifício requisitado, o templo do deus da tempestade e da deusa do sol, e o bairro dos santuários, que tinha mais de 20 monumentos de várias dimensões. Mas Uriteshub preferia a cidade alta e o palácio real. Gostava de contemplar, dessa acrópole, os terraços feitos de pedras justapostas, sobre as quais haviam sido construídas edificações oficiais e moradias de notáveis, dispostas por acaso nas encostas. Ao entrar na cidade, o filho do imperador partira 3 pães e derramara vinho sobre uma pedra, pronunciando a fórmula ritual: que este rochedo seja eterno. Aqui e acolá estavam dispostos recipientes cheios de óleo e de mel, destinados a acalmar os demônios. O palácio erguia-se sobre uma imponente massa rochosa composta por 3 picos. Muralhas guarnecidas de altas torres, permanentemente guardadas por soldados de elite, isolavam a moradia imperial do resto da capital e impediam qualquer tipo de agressão. Muwatalli, prudente e astuto, guardava na memória os sobressaltos da história hitita e as encarniçadas lutas pela conquista do poder. A espada e o veneno muitas vezes foram utilizados como argumentos, e muito poucos grandes chefes hititas haviam morrido de morte natural. Era, portanto, preferível que a grande fortaleza, como a chamava o povo, fosse inacessível por 3 dos seus lados. Apenas uma entrada estreita, vigiada dia e noite, dava acesso a visitantes, devidamente revistados. Uriteshub submeteu-se à vistoria dos guardas, que, como a maior parte dos soldados, tinham acolhido bem a nomeação do filho do imperador. Jovem, corajoso, não poderia ser tão indeciso como o general Baduk. No interior do palácio havia vários reservatórios de água, indispensáveis durante os meses de verão. As cavalariças e as salas de armas e dos guardas abriam espaço para um pátio lajeado. O plano do alojamento imperial era, aliás, semelhante ao das outras moradias hititas,
quer grandes ou pequenas, um conjunto de compartimentos dispostos ao redor de um espaço central em formato quadrado. Um oficial saudou Uri-Teshup e o encaminhou a uma sala de pesados pilares, onde o imperador costumava receber os seus visitantes. Leões e esfinges de pedra guardavam a porta, assim como a entrada para a sala dos arquivos, que conservava as recordações das vitórias do exército hitita. Naquele local, marco da invencibilidade do império, Uri-Teshup sentiu-se engrandecido e fortificado por sua missão. 2 homens entraram na sala. O primeiro era o imperador Muwatalli, um quinquagenário de estatura mediana, peito atlético e pernas curtas. Friorento, envolvia-se num longo manto de lã vermelha e preta. Os olhos castanhos estavam permanentemente atentos. O segundo era Hatsu, o irmão mais novo do imperador. Baixinho, carrancudo, os cabelos presos por uma tira, o pescoço adornado por um colar de prata, no cotovelo esquerdo uma pulseira. Estava vestido com uma indumentária de tecido multicor que lhe deixava os ombros descobertos. Sacerdote da deusa do sol, casara com a bela Puturrepa, filha de um grande sacerdote, inteligente e com boa influência. Uri-Teshup detestava os dois, mas muitas vezes o imperador dava ouvidos aos conselhos de ambos. Aos olhos do novo general-chefe, Hattusil não passava de um mentor de intrigas, que, oculto na sombra do poder, preparava-se para apoderar dele no momento propício. Uri-Teshup ajoelhou-se diante do pai e beijou-lhe a mão. Encontrou o general Baduk? Sim, meu pai. Estava escondido na fortaleza de Massat. Como ele explica a própria atitude? Agrediu-me e o matei. O governador da fortaleza foi testemunha. Muwatalli voltou-se para o irmão. Um drama terrível, comentou Hattusil. Mas ninguém devolverá a vida o general derrotado. O seu desaparecimento surgirá como um castigo dos deuses. Uri-Teshup não disfarçou a sua surpresa. Pela primeira vez, Hattusil estava ao seu lado. Sábias palavras, considerou o imperador. O povo hitita não gosta de derrotas. Sou partidário de que invadamos imediatamente Amurru e Canaã, adiantou Uri-Teshup, e depois ataquemos o Egito. O muro do rei forma uma sólida linha de defesa, objetou Hattusil. Por ilusão, os fortins estão bastante afastados uns dos outros. Nós os isolaremos e apanharemos todos num único e decisivo ataque. Esse seu otimismo parece-me excessivo. O Egito não acaba de provar o valor do seu exército? Só venceu covardes? Quando os egípcios enfrentarem os hititas, fugirão. Está esquecendo da existência de Ramsés. A pergunta do imperador acalmou o filho. Você há de comandar um exército vitorioso, Uri-Teshup, mas é preciso preparar esse triunfo. Travar uma batalha longe das nossas bases seria um erro. Mas onde lançaremos a ofensiva? Num local onde estejam as forças egípcias longe de suas bases. Quer dizer, em Kadesh? Ali terá lugar a grande batalha que verá a derrota de Ramsés. Preferiria atacar os protetorados do faraó. Estudei cuidadosamente os relatórios dos nossos informantes e tirei conclusões do fracasso de Baduk. Ramsés é um verdadeiro mestre da guerra, muito mais perigoso do que supunhamos. Será necessária uma longa preparação. Vamos perder tempo inutilmente. Não, meu filho. Devemos atacar com força e precisão. O nosso exército é amplamente superior a uma quadrilha de soldados egípcios e de mercenários. A força, nós a temos. A precisão, eu a demonstrarei aplicando os meus próprios planos.
Está tudo aqui na minha cabeça. Palavras são inúteis. Basta-me o comando para arrastar as minhas tropas numa investida irresistível. Sou eu que governo Hati, Uriteshub. Agirá por minha ordem e apenas por minha ordem. Por ora, prepare-se para a cerimônia. Irei para a corte em menos de 1 hora. O imperador saiu da sala de colunas. Uriteshub encarou Hattussil. É você que está tentando travar as minhas iniciativas, não é verdade? Nada tenho a ver com o exército. Está brincando comigo? Às vezes eu me pergunto se não é você que governa o império. Não injurie a grandeza do seu pai, Uriteshub. Muatali é o imperador e sirvo-o o melhor que posso. Enquanto espera sua morte. As suas palavras ultrapassam o seu pensamento. Esta corte é feita de intrigas e você é o chefe dos instigadores, mas não tem esperança de triunfar. Atribui-me intenções que não tenho. É capaz de admitir que um homem possa limitar as suas ambições? Não é o seu caso, Hattussil. Suponho que seja inútil tentar convencer você. Completamente inútil. O imperador nomeou o general-chefe e tem razão. Você é um excelente soldado e as nossas tropas lhe têm muita confiança. Mas não pense em agir como lhe der na cabeça e sem controle. Está esquecendo um fato muito importante, Hattussil. Para os hititas, o exército é que faz a lei. Sabe do que gosta a maior parte das pessoas do nosso país? Gostam da sua casa, dos seus campos, da sua vinha, das suas cabeças de gado. Defende por acaso a paz? Que eu saiba, a guerra não está declarada. Quem falar em favor da paz com o Egito deverá ser considerado traidor. Proíbo-o de deturpar as minhas palavras. Afaste-se do meu caminho, Hattussil. Caso contrário, irá se lamentar. A ameaça é a arma dos fracos. O filho do imperador levou a mão ao cabo da espada. Hattussil enfrentou-o. Atrever-se-ia a erguer a sua arma contra o irmão de Muatali? Uriteshub deu um berro de raiva e saiu da grande sala, martelando o lajedo com passadas furiosas. Fim do capítulo 30. Capítulo 31. Uriteshub, Hattussil, Puturrepa, o grande sacerdote do deus da tempestade, o da deusa do sol, o chefe dos operários, o inspetor dos mercados e os outros dignitários do império, todos haviam se reunido para ouvir o discurso do imperador. O fracasso do plano de desestabilização dos protetorados egípcios perturbara os espíritos. Que o culpado fora o general Baduk, morto de forma trágica, ninguém duvidava. Mas que política prepararia Muatali? O clã dos militares, instigado pelo impetuoso Uriteshub, desejava um confronto direto e rápido com o Egito. O dos mercadores, cujo poder financeiro era considerável, preferia o prolongamento do estado de nem guerra nem paz, favorável ao desenvolvimento de trocas comerciais. Hattussil recebera os seus representantes e aconselhara o imperador a não negociar os seus pontos de vista. O Hatti era um país de trânsito, onde circulavam caravanas que pagavam pesadas taxas ao Estado hitita e alimentavam, assim, a casta militar. Um burro não conseguia transportar 65 quilos de mercadorias diversas e até 80 quilos de têxteis? Tanto nas cidades como nas aldeias, os mercadores haviam estabelecido verdadeiros centros comerciais e implementado um sistema econômico eficaz graças às listas de produtos, às introduções de transporte, aos contratos, ao reconhecimento de dívidas e aos processos judiciais particulares.
Se, por exemplo, um mercador era acusado de matar alguém, ele evitava o tribunal e a prisão, pagando a sua liberdade por um preço elevado. O exército e o comércio. Eis os dois sustentáculos do poder do imperador. Não podia ficar sem nenhum dos dois. Já que Uri-Teshup estava se tornando o ídolo dos militares, Hattusil tinha o cuidado e o privilégio de ser o interlocutor dos mercadores. Quanto aos sacerdotes, estes estavam sob a alçada de sua esposa Puturrepa, cuja família era a mais rica da aristocracia hitita. Muwatalli era demasiado perspicaz para não perceber a intensidade da rixa entre o filho e o irmão. Concedendo a cada um deles um campo de influência limitado, satisfazia-lhes a ambição e controlava a situação. Mas durante quanto tempo? Em breve, teria que tomar uma decisão. Hattusil não era hostil à conquista do Egito, mas sim na medida em que ela viesse a consagrar Uri-Teshup como herói e futuro imperador. Por isso, precisava garantir mais amizades no exército e, assim, minar o poder de Uri-Teshup. Para o filho do imperador, uma bela morte em combate não seria o destino mais desejável? Hattusil apreciava a maneira que Muwatalli governava e teria se contentado em servi-lo se Uri-Teshup não tivesse se tornado uma ameaça para o equilíbrio do império. Muwatalli não deveria esperar do filho respeito ou gratidão. Entre os hititas, os laços familiares tinham uma importância apenas relativa. Segundo o legislador, o incesto era uma prática aceitável na medida em que não causasse mal a ninguém. Quanto à violação, esta não era alvo de pesadas penas e nem era passível de qualquer sanção, se existisse uma simples presunção de consentimento da mulher agredida. Quanto a um filho matar o pai para se apoderar do poder, também não feria a moral pública. Confiar no comando-chefe do exército a Uri-Teshup fora uma ideia de gênio. O filho do imperador, ocupado em consolidar o seu prestígio, não pensaria, pelo menos de imediato, em eliminar o pai. Mas, daí a algum tempo, o perigo ressurgiria. Competia a Hattusil explorar bem esse período para reduzir a capacidade de ação de Uri-Teshup. Um vento gelado soprava sobre a cidade alta, anunciando um inverno precoce. Os dignitários foram convidados a entrar na sala de audiências aquecidas por braseiros. A atmosfera estava pesada e tensa. Muwatalli não gostava de discursar nem de assembleias. Preferia trabalhar na sombra e manipular seus subordinados um por um, evitando ser perturbado com a presença de um conselho. Na primeira fila, a flamejante couraça nova de Uri-Teshup contrastava com o aspecto modesto de Hattusil. Puturrepa, a esposa deste, soberba em seu vestido vermelho, possuía a dignidade de uma rainha. Estava coberta de joias, entre as quais pulseiras de ouro provenientes do Egito. Muwatalli sentou-se no trono, uma cadeira de pedra tosca e despojada de adornos. Apesar de suas raras aparições, todos se espantavam que aquele homem aborrecido, de aparência inofensiva, fosse o imperador de uma nação tão belicosa. Mas um observador atento detectaria rapidamente no seu olhar e nas suas atitudes uma agressividade reprimida, pronta a explodir com a máxima violência. À força brutal, Muwatalli acrescentava a astúcia e a habilidade de atacar como um escorpião. Foi a mim, e a mais ninguém, que o Deus da tempestade e a deusa do sol confiaram este país, a sua capital e as suas cidades. Eu, o imperador, os protegerei porque o poder e o carro de guerra me foram entregues, a mim e a mais ninguém. Utilizando velhas fórmulas,
Muwatalli acabava de recordar que ele era o único a decidir, e que o filho e o irmão, fosse qual fosse a sua influência, deviam-lhe uma obediência absoluta. Bastaria um passo em falso e seriam implacavelmente eliminados, e ninguém contestaria a sua decisão. A norte e a sul, a leste e a oeste. O planalto da Anatólia está rodeado por montanhas protetoras. As nossas fronteiras são invioláveis, mas a vocação do nosso povo não é ficar confinado em seu território. Os meus predecessores declararam que o país hitita seja limitado pelo mar, tanto de um lado como do outro. E eu declaro que as margens do Nilo nos pertençam. Muwatalli ergueu-se. O seu discurso havia terminado. Em poucas palavras, acabara de anunciar a guerra. A recepção organizada por Uri-Teshup para festejar a sua nomeação prometia ser brilhante e muito apreciada. Governadores de fortalezas, oficiais superiores e soldados de elite evocavam façanhas passadas e vitórias futuras. O filho do imperador anunciou uma reestruturação da cavalaria, que seria dotada de equipamentos novos. O perfume embriagador de um conflito brutal e intenso flutuava no ar. Hattusili e a esposa abandonaram a recepção quando uma centena de jovens escravas de Uri-Teshup romperam na sala, oferecendo-se aos convidados como sobremesa. Tinham recebido ordem para lhes realizarem todas as fantasias, sob pena de serem chicoteadas e enviadas para as minas de sal, uma das riquezas do Hatti. Já estão indo, amigos? Espantou-se o filho do imperador. Amanhã temos um dia muito sobrecarregado, respondeu Putorrepa. Hattusili devia descontrair-se um pouco. Há neste grupo asiáticas de 16 anos, lindas como éguas. O vendedor prometeu-me que os seus desempenhos seriam excepcionais. Volte para casa, cara Putorrepa, e conceda a seu marido esta pequena distração. Nem todos os homens são porcos. No futuro, poupe-nos de semelhantes convites. Hattusili e Putorrepa dirigiram-se para a aldeia do palácio, onde habitavam. Um ambiente austero apenas alegrado por tapetes de lã de cores vivas. Nas paredes, troféus, cabeças de ursos e lanças cruzadas. Nervosa, Putorrepa mandou embora a criada de quarto e desmaquilou-se sozinha. Este Uri-Teshup é um louco perigoso. Eu sei, mas também é o filho do imperador. Você é o irmão do imperador. Aos olhos de muitos, Uri-Teshup surge como o sucessor designado de Muwatalli. Designado. Seria o imperador capaz de cometer semelhante idiotice? Por enquanto não passa apenas de um rumor. Por que não contrariar esse rumor? Não me inquieta muito. A sua seriedade não é fingida? Não, minha querida. É fruto de uma análise lógica da situação. Quer fazer o favor de me esclarecer? Uri-Teshup conseguiu o posto com que sonhava. Já não tem necessidade de conspirar contra o imperador. Tornou-se agora ingênuo? É o trono que ele quer. É evidente, Putorrepa, mas será capaz de consegui-lo? A sacerdotisa olhou o marido com atenção. Raquítico e pouco sedutor, Hattusili conquistara-a, no entanto, por meio da sua inteligência e perspicácia. Possuía o estofo de um grande homem de estado. Uri-Teshup não tem qualquer sinal de lucidez e não tem consciência da enormidade da sua tarefa. Comandar o exército hitita exige uma competência que ele não possui. Ele não é um excelente guerreiro que não conhece o medo? É verdade, mas um general-chefe tem que saber arbitrar tendências diversas, mesmo contraditórias. E tal ação exige experiência e paciência. Claro que não é o retrato de Uri-Teshup que está pintando.
Existe melhor razão para nos alegrarmos? Esse exaltado não tardará a cometer pesados erros, descontentando este ou aquele general. As atuais facções serão reforçadas e divididas. Oposições vão se manifestar, e as feras de dentes longos tentarão devorar um tirano incapaz de se impor. O imperador anunciou a guerra. Ofereceu o primeiro papel ao Uriteshub. Aparentemente. Apenas aparentemente. Tem certeza? Repito-lhe. Uriteshub ilude-se com as suas aptidões. Vai descobrir um mundo complexo e cruel. Seus sonhos de guerreiro vão chocar-se com os escudos dos soldados e serão esmagados sob as rodas dos carros. E isso não é tudo. Está querendo me impacientar. Muatali é um grande imperador. Pretenderá ele explorar os defeitos do filho? Hattusil sorriu. O império é simultaneamente forte e frágil. Forte, porque a sua força militar é considerável. Frágil, porque é ameaçado por vizinhos invejosos, prontos para se aproveitarem da mínima fraqueza. Atacar o Egito e apoderar-se dele é um bom projeto, mas a improvisação conduziria a um desastre. Os abutres aproveitariam para se refestelar com os nossos despojos. O próprio Muatali seria capaz de controlar um louco por guerra como Uriteshub? Uriteshub ignora os verdadeiros projetos do pai e a forma como ele pretende realizá-los. O imperador disse-lhe o suficiente para lhe dar confiança, mas não revelou o essencial. A você revelou? Possuo essa honra, Putorripa, e o imperador também me confiou uma missão: realizar o seu plano de ação sem informar ao filho. Do terraço da moradia oficial, na cidade alta, Uriteshub contemplava a lua nova. Nela residia o segredo do futuro, do seu futuro. Falou-lhe longamente e confiou-lhe o seu desejo de conduzir o exército hitita à vitória, esmagando quem se intrometesse em seu caminho. O filho do imperador ergueu uma taça cheia de água para o astro noturno. Graças a seu espelho, esperava penetrar nos segredos do céu. Entre os hititas, todos praticavam a arte da adivinhação, mas dirigir-se diretamente à lua implicava um risco que bem poucos ousavam correr. Violada no seu silêncio, a lua tornava-se uma espada curva que cortava a garganta do seu agressor, cujo corpo desconjuntado seria encontrado junto às muralhas. Aos seus amantes, em contrapartida, concedia a sorte no combate. Uriteshub venerou a rainha da noite, insolente e infiel. Durante mais de uma hora permaneceu muda. Depois, a água enrugou-se e borbulhou. A taça tornou-se quente, mas Uriteshub não a soltou. A água acalmou. Na superfície plana desenhou-se o rosto de um homem com uma coroa dupla, do Alto e do Baixo Egito. Ramsés. Era esse o imenso destino anunciado a Uriteshub. Mataria Ramsés e faria do Egito um escravo dócil. Fim do capítulo 31. Capítulo 32. Com a barbicha parada com perfeição, trajando espessa túnica, o mercador sírio Raia apresentou-se no gabinete de Amene. O secretário particular do faraó recebeu-o imediatamente. Disseram-me que andava à minha procura por toda a cidade, declarou Raia com voz firme. É verdade. Serramana tinha como missão trazê-lo aqui, de boa vontade ou à força? À força? Por que razão? Pesam sobre você graves suspeitas. O sírio pareceu preocupado. Suspeitas? A meu respeito? Onde estava escondido? Mas eu não estava escondido. Estava no porto, num armazém.
preparando uma remessa de conservas de luxo. Logo que soube do terrível rumor, vim correndo. Sou um comerciante honesto, instalado no Egito há vários anos, e não cometi delito de espécie alguma. Pode interrogar os meus funcionários, os meus clientes. Deve ficar sabendo que desenvolvo a minha atividade e que tenciono comprar mais de um barco de transporte. As minhas conservas são servidas às melhores mesas e os meus vasos preciosos são obras-primas que adornam as mais belas moradias de Tebas, de Mênfis e de Pi-Ramsés. Sou até fornecedor do palácio. Raia fez sua explanação com voz nervosa. Não estou pondo em dúvida as suas qualidades comerciais, disse Amene. Então, de que me acusam? Conhece Nenofar? Uma mulher libertina que reside em Pi-Ramsés? Não. Não é casado? A minha profissão não me deixaria tempo para me ocupar de uma mulher e de uma família. Mas deve ter ligações. A minha vida privada responda para o seu próprio interesse. Raia hesitou. Tenho amigas aqui e ali. Para ser sincero, trabalho tanto que a minha distração preferida é o sono. Nega, portanto, ter encontrado essa tal Nenofar? Nego. Reconhece utilizar-se de um armazém em Pi-Ramsés? Sim. Aluguei um enorme armazém no cais que em breve será pequeno. Decidi, portanto, alugar outro na cidade mesmo. Vou usá-lo a partir do próximo mês. Quem é o seu proprietário? Um colega egípcio, Renuf. Um homem bom e um mercador honesto que comprara o local com a esperança de se expandir. Como até hoje não o usou, ofereceu-mo por um preço razoável. No momento, o local está vazio? Sim. Vai lá com frequência? Só fui lá uma vez em companhia de Renuf para assinar o contrato de aluguel. Pois foi nesse local, Raia, que foi encontrado o cadáver de Nenofar. A revelação pareceu perturbar o mercador. A pobre moça foi encontrada estrangulada, porque estava decidida a revelar o nome do homem que a obrigara a dar um falso depoimento. As mãos de Raia tremeram e os lábios ficaram brancos. Um assassinato? Um assassinato aqui na capital? Que abominação! Quanta violência! Estou perturbado. Qual é a sua origem? Síria. O nosso inquérito deu-nos a confirmação de que o culpado era um sírio. Há milhares deles no Egito. Você é sírio, e foi num estabelecimento seu que Nenofar foi assassinada. Estranhas coincidências, não? Apenas coincidências, mais nada. Esse crime está ligado a um outro delito de extrema gravidade. Foi por isso que o rei me pediu para agir com a maior rapidez. Não passo de um mercador, um simples mercador. Será a minha pequena fortuna que provoca calúnia e ciúmes? Se tenho enriquecido é graças a meu intenso trabalho. Não roubei nada de ninguém. Se este é o homem que procuramos, ele é um tremendo comediante, pensou Amene. Leia isto, exigiu o escriba, entregando ao sírio o processo verbal da descoberta do cadáver de Nenofar, contendo a data do crime. Onde estava neste dia e nesta noite? Deixe-me refletir, estou muito perturbado e com todas as minhas viagens atrapalho-me um pouco. Ah, já sei. Estava fazendo o registro das mercadorias no meu armazém de Bubates. Bubates, a linda cidade da deusa Bastet, situada a 80 quilômetros de Pi-Ramsés. Com um barco rápido e uma corrente forte, não distava da capital mais de 5 ou 6 horas. Alguém o viu lá?
Sim, o meu chefe de armazém e o meu diretor de vendas para a região. Ficou quanto tempo em Bubates? Cheguei lá na véspera do drama e parti no dia seguinte para Memphis. Um álibi perfeito, Raya. Álibi? Mas essa é a verdade. Dê-me o nome desses 2 homens. Raya escreveu-os num pedaço de papel usado. Vou verificar, prometeu Amene. Só irá constatar a minha inocência. Peço-lhe para não sair de Pi-Ramsés. Estou detido? Talvez seja necessário interrogá-lo novamente. Mas e o meu negócio? Tenho que ir à província para vender vasos. Os seus clientes esperaram um pouco. O mercador estava a ponto de chorar. Estou correndo o risco de perder a confiança de meus clientes ricos. Faço sempre as entregas no dia certo. Motivo de força maior. Onde está alojado? Numa pequena casa por trás do meu armazém, no cais. Quanto tempo vai durar essa investigação? Em breve teremos a resposta. Pode estar seguro. Foram necessárias 3 canecas de cerveja forte para acalmar a cólera do gigante sardo, de regresso de Bubatis depois de uma viagem relâmpago. Interroguei os empregados de Raya, disse ele a Amene. Confirmaram o seu álibi? Confirmaram. Serão capazes de jurar perante um tribunal? São sírios, Amene. O que lhes interessa o julgamento dos mortos? Mentirão descaradamente em troca de uma forte retribuição. Para eles, regra não conta. Se me fosse permitido interrogá-los à minha maneira, como na época em que era pirata, mas você não é mais pirata, e a justiça é o bem mais precioso do Egito. Maltratar um ser humano é um delito. E deixar em liberdade um criminoso e espião não é um delito? A interrupção de uma ordenança fê-los calar-se. Amene e Serramana foram convidados a entrar no amplo gabinete de Ramsés. Como vão as coisas? Perguntou o rei. Serramana está convencido de que o mercador sírio Raya é um espião e assassino. E você? Eu também. O sardo dirigiu um olhar de gratidão ao escriba. Havia desaparecido qualquer vestígio de ressentimento entre eles. Provas? Nenhuma, majestade, confessou Serramana. Se for detido por simples suspeitas, Raya pedirá para ser ouvido por um tribunal e será absolvido. Temos consciência disso, lamentou Amene. Deixe-me atuar, majestade, implorou Serramana. Devo recordar ao chefe da minha guarda pessoal que qualquer brutalidade aplicada sobre um suspeito provoca pesada condenação para o agressor? Serramana suspirou, concordando. Estamos num impasse. É provável que este Raya seja membro de uma rede de espionagem hitita, talvez mesmo o chefe. O sujeito é inteligente, manhoso, comediante. Controla suas reações, sabe choramingar e indignar-se, mas sempre mantendo a pose do mercador honesto e trabalhador cuja existência é consagrada ao dever. Acontece, porém, que se desloca por todo o Egito. Vai de cidade em cidade e convive com um grande número de pessoas. Haverá método melhor para observar o que se passa no nosso país, a fim de transmitir informações exatas ao inimigo? Raya dormia com Nenofar, continuou Serramana, e ele pagou-lhe para mentir. Acreditou que ela se calaria e foi aí que se enganou. Ela quis chantageá-lo e ele a matou.
Segundo o seu relatório, constatou Ramsés, o sírio teria estrangulado essa moça num recinto comercial que havia alugado. Por que semelhante imprudência? O local não estava no nome dele. Chegar ao proprietário, que está fora de questão, depois a Raia. Não foi fácil. Sem dúvida que Raia pensou em matar o proprietário, acrescentou Serramana, com medo de que ele revelasse o seu nome, mas chegamos a tempo. Senão esse sírio teria permanecido nas trevas. Na minha opinião, Raia não premeditou a morte de Nenofar. Ao encontrar-se com ela naquele local discreto, num bairro onde ninguém o conhecia, não corria qualquer risco. Segundo ele, um severo aviso bastaria para acalmá-la. Mas a situação inverteu-se. A mulher teve a ideia de lhe extorquir uma pequena fortuna para não falar. Senão, ameaça revelar tudo às autoridades. Raia matou-a e fugiu, sem ter tido tempo de esconder o corpo noutro lugar, mas forjou um álibi, graças aos seus cúmplices sírios. Se estamos na iminência de um conflito direto com os hititas, disse Ramsés, a presença de uma rede de espionagem no nosso território é uma pesada desvantagem para nós. A sua reconstituição dos fatos é convincente, mas o mais importante é saber como Raia transmite as suas mensagens aos hititas. Um bom interrogatório, sugeriu Serramana. Um espião não falará. O que sugere, Vossa Majestade? Interrogue-o de novo, e depois deixe-o ir. Tente convencê-lo de que não lhe ficamos com nenhuma suspeita. Ele não se deixará enganar. Claro que não. Mas ao sentir o cerco fechar-se sobre ele, será obrigado a comunicar-se com o Hati. Quero saber como faz. Fim do capítulo 32. Muito bem, amigos. Olha, devo confessar que eu pensei em não gravar esse último capítulo, o capítulo 32, porque saímos do Hati e fomos para o Egito, voltamos a Pi-Ramsés. Mas essa quebra, né, essa suspeita em Raia foi para instigar um pouquinho mais. Gostaram dos três primeiros capítulos desse bloco de leituras? Conhecemos um pouquinho mais do Hati, né, dos hititas, da capital hitita, Hattusa. Eu achei super interessante, na região ali da Turquia. Muito bem, queridos. Uma ótima semana para vocês, ou um ótimo final de semana para vocês. A gente se encontra amanhã para Brumas de Avalon. A gente se reencontra também na sexta-feira para os últimos capítulos de Dewey, Um Gato Entre Livros. E para quem vem só na semana que vem, para quem vem só na quarta-feira, uma ótima semana para vocês. Acho que é só. Obrigada por vocês estarem aqui, obrigada pelos likes, eu adoro. Gente, por favor, continuem comentando os áudios, é gostoso poder respondê-los. Beijo, tchau!